Olá, meu nome é Guilherme Fernandes de Moraes e eu vou apresentar o estado atual do Jardim Modernista da Rua Santa Cruz, contribuições para a conservação do patrimônio paisagístico brasileiro. Trabalho que está escrito na categoria artigo completo, no 4º Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e a Natureza, e foi escrito em colaboração com a minha professora orientadora, Ana Carolina Carmona Ribeiro. Esse trabalho tem como principais objetivos disseminar mais amplamente os resultados de levantamentos feitos ao longo dos anos de 2023 e 2024, que compreendem desde a realização de uma iniciação científica até a conclusão do meu trabalho final de graduação. E aqui eu destaco primeiramente a importância histórica e artística do jardim, né, que é de 1928, por entre outras coisas, a sua expressão plástica original, pela distribuição dos equipamentos, mobiliário e também pelo tratamento com a vegetação. O espaço ele marca ainda o pioneirismo da Mina Klabin-Warszawski na criação de uma consciência paisagística moderna e nacional. Fato relevante também nesse jardim os seus usos e as dinâmicas culturais associadas a ele, considerando que o jardim ele apresentava um programa de usos multifuncional, articulando de forma inovadora áreas contemplativas próximas à residência, com espaços destinados a atividades recreativas e esportivas. E considerando também que a casa e os jardins também foram palco de encontros de figuras importantes do movimento modernista. Esse trabalho considera os processos de deterioração e conservação que se relacionam ao jardim, né? Então, com elementos relevantes, a gente tem o abandono do espaço nas décadas de 60 e 70, seguindo pelo tombamento em 83 até a reabertura do parque em 2008. E considera também os desafios atuais, que se relacionam aos riscos à integridade e à autenticidade do projeto original, devido à falta de manutenção e ao apagamento da memória do espaço. Em relação à metodologia adotada, nós temos alguns pontos aqui. O primeiro deles é a revisão bibliográfica, que trata do estudo sobre o paisagismo de Mina Klabin e os jardins da Casa Modernista. A análise de fontes primárias, com a investigação de documentos históricos, fotografias, jornais e o processo de tombamento do conjunto arquitetônico. Os levantamentos sistemáticos do Parque Modernista na atualidade, que são elemento principal a ser abordado nesse artigo. E a sistematização dos resultados, em que as informações coletadas foram sistematizadas em desenhos e em um extenso registro fotográfico da área, que enriquece a análise técnica e ambiental do Parque Modernista e contribui para ações de valorização e gestão qualificada do espaço. Aqui está um breve resumo dos principais acontecimentos que incidiram sobre o jardim. Então, desde a sua construção em 1928 até a abertura a público do conjunto Casa e Parque Modernistas em 2008. E aqui eu destaco que, se você quiser tratar os slides com um pouco mais de calma, por favor, sinta-se livre para pausar o vídeo, tá? Em relação ao projeto original, a gente entende que o projeto ele tem uma composição paisagística que trabalha em diferentes escalas, em que a conexão entre essas escalas, que vão desde o entorno imediato da casa até a amplidão do jardim social, ocorre por meio da distribuição gradual de massas da vegetação, que são dispostas em terraços em diferentes níveis que acompanham o caimento do terreno. Tá? Outro fator relevante também é a relação entre a arquitetura e o paisagismo, em que ocorre visivelmente o contraste entre a vegetação proposta e as fachadas brancas da residência, o que cria efeitos de luz, sombra, movimento e assimetria. A gente consegue ver por meio dessas duas primeiras imagens aqui, tá? O projeto original apresenta também a especialidade e a fluidez do jardim. Isso se faz por meio da disposição dos elementos vegetais, que configuram vistas, planos de fundo e pontos focais, e obedecem mais a critérios espaciais do que bidimensionais, formando espaços fluidos. Além disso, o jardim conta com uma infraestrutura de lazer e apoio variado, que a presença, por exemplo, de um teatro de vegetação, piscina, quadra, sala de jogos, laboratório, casa de bonecas e outras instalações também que foram propostas e integradas ao jardim social.
Além disso, o fundo da casa abrigava espaços de lazer e serviço, como galinha e horta, refletindo os hábitos da família burguesa à época. E aí a gente consegue ver alguns desses equipamentos por meio dessas imagens aqui também, tá? Em relação à implantação, no resumo bastante simples assim, nós temos o jardim social, que é essa área maior do terreno, jardim contemplativo, na parte mais próxima à casa, e os serviços. Tá? E aí, distribuído por meio desses setores, nós temos aqui os equipamentos externos propostos originalmente. O ponto, acredito que seja o mais relevante dentro desse projeto, é o trabalho da mina com a vegetação. Nesse trabalho, a mina trabalha com uma natureza reinterpretada, né, pela ótica do modernismo. Ou seja, esse que é um dos pontos centrais do projeto. Demonstra que a paisagista ela está atenta às formas e à estrutura de cada espécie. E pode-se perceber a preferência por plantas de aspecto mais sintético e geométrico, com cores, linhas e texturas chamativas. Né? E as composições de espécies em massas reforçam essas características, como nas imagens colocadas nessa slide aqui também. Nesse sentido, a autora do projeto, ela trabalha a vegetação também como símbolo de uma nacionalidade que se caracteriza pela modernidade tropical. Então ela usa espécies como guapurvus, gaves e cactáceas e trabalha com elas em relação à criação de tensões culturais e sociais dentro do projeto paisagístico. Então, nesse sentido, a estética da vegetação proposta por Mina, ela pode simbolizar um primitivismo autóctone, que integra o cotidiano brasileiro como memória viva. E aqui, diferente do modernismo europeu, né, onde o outro era o exótico, aqui ele representa o eu, ligado a culturas marginalizadas, como a indígena, a negra, a cabocla e a sertaneja. Né? E aí, apesar do uso, né, dessas espécies tropicais, esse projeto também apresenta uma diversidade botânica e representa, né, uma transição estilística. Nesse sentido, a Minera trabalha com a integração de espécies nativas, tropicais e temperadas, refletindo a passagem, né, entre o modernismo e o paisagismo tradicional paulista, que era relacionado ao eclético naquela época. Tá? E aí a gente consegue ver também, por meio dessa tabela das espécies presentes no projeto original, a diversidade, né, de origem das espécies utilizadas. Voltando-se ao estado atual do parque, a primeira coisa vista, né, durante as visitas foi a gestão dividida do conjunto e as implicações práticas que essa gestão poderia ter. E aí a gente considera que a Casa Modernista, ela considera o fato, né, de que a Casa Modernista é administrada pela Secretaria Municipal da Cultura e o Parque Modernista pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E a separação entre a casa e o parque compromete o reconhecimento do conjunto como patrimônio histórico integrado. E é claro, né, a subdivisão em administrações também muda, né, a visão com que a administração tem de cada área. Né? Ou seja, a Casa Modernista de uma parte mais histórica e patrimonial e a parte do parque numa parte mais de gestão ambiental do espaço. Né? Além disso, o uso cotidiano do parque foi constatado que ele é frequentado majoritariamente por moradores da Vila Mariana, para atividades como lazer, caminhadas e contemplação, especialmente aos fins de semana. Porém, essa utilização ela tem aspectos de baixa valorização patrimonial, né? Ou seja, a maioria dos usuários não reconhece o valor histórico e cultural do espaço durante as visitas. E aí, em outro sentido, na visitação à Casa Modernista, a casa ela recebe um público esporádico que é geralmente interessado em arquitetura ou exposições, porém sem articulação conceitual com o parque, ou seja, né, uma visitação restrita à Casa Modernista. Tá? E aí, em relação ao estudo do entorno imediato, acessos e delimitação, eu vou tratar mais especificamente no slide seguinte, mas a gente entende que o contexto urbano do entorno, o Parque Modernista está inserido em uma área residencial de média e alta densidade e está cercado por instituições culturais e educacionais. Porém, apesar dessa variedade, né, de instituições culturais e educacionais, o parque ele apresenta um isolamento físico e visual.
com muros altos e acessos restritos, que dificultam a integração com o tecido urbano, embora contribuam com uma imensão mais silenciosa. E aqui a gente vai nesse slide eu realizei um registro fotográfico de todos os muros, né, os muros que limitam o lote, e confrontando com o lado oposto da rua para entender, né, essa relação do parque com o seu entorno direto. E, bom, iniciando em relação à infraestrutura urbana e o acesso principal, ele é realizado pela Rua Santa Cruz, que tem o maior fluxo de pessoas e serviços e oferece um maior potencial de integração com o espaço público, tá? Que é essa aqui, da Rua Santa Cruz. Porém, os principais desafios que a gente consegue constatar, né, com essa interligação do parque com o seu entorno são os desníveis e esse enclausuramento do parque, né? Então, essa diferença da topografia exige a existência de muros de arrimo, o que acentua, né, o fechamento do parque em relação às áreas vizinhas. Pelo registro fotográfico, a gente consegue ter uma noção do caimento do terreno, né, em relação às ruas, principalmente, é claro, né, em relação a Santa Cruz e a Rua Doutor Tício Martins. Mas, além disso, foi constatado que a parte interna do terreno tem um caimento menor que o da rua, o que gera esses arrimos e, portanto, gera muros com uma altura maior, né? Principalmente em relação aqui à Rua Capitão Rosendo. Tá? Então, com isso, a gente tem interfaces urbanas limitadas, né? Em relação à Rua Capitão Rosendo e a Tício Martins, que apresentam também baixa diversidade de usos, tráfego intenso e pouca conexão com o parque, né? Então, realmente são desafios, né, para integrar o parque ao seu entorno. Em relação às circulações, pavimentação, topografia, mobiliário e equipamentos, eu vou tratar em resumo aqui de todos esses elementos, né? A gente vê uma divisão funcional e acessibilidade comprometida do parque, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma grande área que não tem acesso no parque, que é essa aqui indicada em vermelho, com limitantes com cercas, né, feitas de maneira improvisada e mal sinalizada também. Mas esse fato ele compromete a interligação entre a casa e a área de lazer, entre a área livre, né? Ou seja, há uma divisão clara entre a casa modernista e o jardim modernista, que estão tecnicamente separados por meio dessa área sem acesso. Tá? E aí, o parque conta também com caminhos ortogonais deteriorados, que dificultam o uso especialmente por pessoas com mobilidade reduzida. A gente consegue ver que parte dos pisos estão conservados, mas outras foram substituídas por esse piso cimentado, que a gente entende que foi uma das alternativas para melhorar a acessibilidade, que mesmo assim continua muito ruim. O parque ele apresenta a topografia preservada, né, vendo pela análise fotográfica, entende-se que a topografia permanece praticamente a mesma, tá? Porém apresenta mobiliário descaracterizado, equipamentos em ruínas e essa restrição de acesso, né, o que fragmenta a visitação entre casa e parque. Tá? E aí, mais uma vez, sinta-se à vontade para pausar o vídeo caso queira bem implantação em mais detalhes. Tá? E aqui eu coloquei também o mobiliário original existente, é a situação que está agora, e o mobiliário contemporâneo inserido, que não tem o mesmo sentido conceitual, né, do projeto original. E aqui um levantamento fotográfico de todos os equipamentos, aqui em mais detalhes, né, e a gente consegue ver que a maioria deles está em estado de abandono ou em estado de ruínas, né, deterioramento já bastante avançado, uma deterioração, né, bastante avançada dos equipamentos. Em relação à vegetação, com base nos estudos que tomamos como referência, a gente conseguiu ver que houve uma redução significativa da vegetação arbórea, além da presença de espécies invasoras, que foram constatadas com a maioria das espécies. A gente considera aí o eucalipto e a Palmeira selforte, que são os exemplares mais comuns aí no parque. A desconfiguração nos espaços propostos originalmente, ou seja, a imensa maioria da vegetação proposta originalmente já não existe mais e foi tomada pela
pelas espécies exóticas. Tá? Além disso, houve quase completo desaparecimento da vegetação arbustiva e herbácea original também, com exceção pontual de algumas espécies, né, como como o mandacaru, por exemplo. Partindo aqui para os arbustos e forrações, a gente consegue ver que existe, né, algum número, né, de arbustos e forrações, mas eles estão dispostos de maneira pouco organizada, né, ou seja, não foi possível constatar que existe um projeto que considere o valor patrimonial do jardim na disposição dos arbustos e forrações. E aqui eu destaco que além da implantação, nós realizamos uma tabela das espécies presentes e levantadas e um levantamento fotográfico de cada uma, aqui também no Parque Modernista. Para tratar das considerações finais, a gente tem primeiro que o jardim está passando por um processo de desvalorização que acompanha, né, a desvalorização dos jardins modernistas e a sua desconsideração enquanto patrimônio histórico. Então, o paisagismo moderno ele ainda é pouco reconhecido como parte da história cultural brasileira. Além disso, a gente vê a clara descaracterização do projeto original, que os levantamentos revelam a deterioração física e a perda da legibilidade simbólica e funcional do parque modernista. Além disso, a gente vê a subutilização e fragmentação do espaço, em que o uso é majoritariamente contemplativo, existe pouca integração entre o entorno urbano e além do mobiliário incompatível com o projeto original, né? Então todos os elementos ele comprometem a integridade patrimonial do conjunto, né? Ou seja, a vegetação invasora, equipamentos em ruínas, a desconfiguração dos usos, eles afetam o valor cultural e ambiental do conjunto. Com isso, a partir dos estudos levantados, a gente entendeu que há uma urgência, né? A proposta de políticas públicas e intervenções qualificadas que visem valorizar a própria questão patrimonial do espaço dos jardins, e além da sua própria conservação. Então é isso, gostaria de agradecer muito a oportunidade por participar desse evento acadêmico, e é isso. Muito obrigado.